Módulo 2, desenvolvimento humano e suas potencialidades. Adoro. Vamos lá. Compreender o desenvolvimento cognitivo e emocional é o que vamos fazer agora. Então, compreendendo realmente o desenvolvimento cognitivo, ele se refere à forma como o estudante adquire, processa, armazena e utiliza esse conhecimento, certo? E como é que observa? Nível de atenção, concentração, capacidade de resolução de problemas, desenvolvimento de linguagem e memória, compreensão de conceitos, sequências e quais são as ferramentas que são utilizadas. Avaliações pedagógicas adaptadas ou flexibilizadas, observação sistemática em um contexto variado, aplicação de instrumentos lúdicos, tecnológicos, como softwares acessíveis, e entre outros, certo? Então, a referência, quem são os teóricos que falam, né, sobre isso? Piaget, Vygotsky, Vallon, esse povo que já é conhecido nosso. E aí também temos os novos autores que falam sobre isso, que é o David Altshuler, que fala da aprendizagem significativa, conectando o novo ao que o aluno já conhece, né? Então, trazendo a potencialidade dele, mais o conhecimento que ele vai adquirir. E aí também se precisa compreender o desenvolvimento emocional, que aí traz Vallon e mais outros autores, certo? Na nossa apostila tem os autores. Então, refere-se à forma como o estudante, ele lida com as próprias emoções, como os sentimentos, autoestima. Aí é onde tem a vírgula. Qual é a vírgula? A escola ou o professor de AE precisa ensinar o aluno a realmente lidar com as próprias emoções. Não é à toa que eu trouxe os emojis aqui, certo? Por quê? O aluno, ele precisa aprender a lidar com as próprias emoções, certo? O que significa isso? Tem aluno que não entende as emoções e nem sabe o que é. Como, por exemplo, autista nível 1 de suporte, que tem como você, autista nível 1, nível 2, certo? Tem como você ensinar todas as emoções na sala do AE. Por que não nível 3 de suporte? Porque o nível 3 de suporte precisa dar conta de outras questões para depois vir para as emocionais, tá certo? Mas nada impede de você trabalhar em conjunto, tá certo? Então, as emoções, por exemplo, a criança não entende que esse aqui pode ser um medo. E esse daqui pode ser um apaixonadinho. Quer dizer, gosto muito daquilo. Então, tem crianças que não conseguem entender quando a criança chora, quando não cai lágrima. Tipo, tá muito triste, tá tão triste que tá chorando por dentro. Não vai entender o que é chorar por dentro. Então, crianças que não entendem o abstrato não vão conseguir entender tristeza profunda. Ele não vai conseguir dizer o que ele está sentindo. Então, é muito importante o estudante aprender a lidar com as próprias emoções, tá? Muitos ficam somente assim e não sabem explicar o que é, o que está sentindo. Às vezes até nós adultos, às vezes a gente não consegue dizer o que está sentindo. Eu não sei se eu fico alegre com isso ou se eu fico triste com isso, porque tudo tem seu lado bom e ruim. Imagine uma criança que não é atípica, já tem dificuldades, imagine uma criança atípica. Então, deve-se observar reações frente às frustrações, o que acontece com as frustrações, a capacidade dela de expressar os sentimentos, autoconceito, autoimagem, sinais de ansiedade, retraimento, impulsividade. Essa questão do autoconceito e do autoimagem, ela é muito vista em crianças com altas habilidades de superdotação, que elas têm muito o conhecimento de si, o senso de si. Mas aí, com o conhecimento de si, o senso de si, ela também fica em muita dúvida, porque a sociedade impõe muitas outras coisas. Então, esse autoconceito, esse autoimagem, ela é muito crítica e ela é muito debatida, tá certo? Então, sinais de ansiedade, retraimento, impulsividade. O retraimento acontece também muito em altas habilidades de superdotação e também em crianças autistas. Por quê? Esse retraimento? Porque ela não sabe nem o que está fazendo ali.
Então, às vezes, ela é retraída ou tem impulsividade demais, que é o caso de crianças com TDAH que ainda não sabe lidar com sua impulsividade. Então, o que que a gente faz? O que que nós fazemos? A gente tem várias estratégias para ensinar essa criança a lidar com todas essas emoções. Como? Criação de um ambiente seguro e acolhedor principal. Uso de recursos como contação de histórias, rodas de conversa, trabalhar com emoções básicas como raiva, tristeza, alegria e medo. E aí eu separei aqui para mostrar para vocês um joguinho que é muito interessante, que é esse daqui, que é da trupe acrobática, certo? O aluno ou o aprendente, ele precisa montar, certo? Essa trupe, um em cima do outro. Aí o que que acontece? Às vezes não dá para montar tudo, um cai, e às vezes a criança não consegue montar tudo, se frustra porque quer montar tudo. Aí o que que acontece às vezes? A criança fica com raiva. Eu já tive um atendimento com uma criança que foi fazer a trupe acrobática e entrou em crise. Por que que entrou em crise? Porque quando ela colocou o último, saiu caindo todos. Aí entrou em crise. Então, é muito importante você trabalhar com jogos, rodas de conversa, realmente sobre as frustrações. Raiva, tristeza, medo, alegria, certo? Alegria, comemore junto com ele. E tristeza, acolha a tristeza dele. Tá certo? Porque é uma tristeza real. Ah, mas foi só o bonequinho que caiu. Mas para ele, aquilo era muito importante. Então, a tristeza, ela é real. Porque os sentimentos e as emoções em crianças que têm síndrome e transtornos, altas habilidades ou superdotação, aquele sentimento, ele é muito sentido, muito forte e é muito real. Então, aconselho, esse joguinho é super barato, certo? Tem nas lojas de internet, certo? Então, tem na internet para você comprar, você pode escolher a que você mais compra, e aí o aplicativo que você mais compra e comprar a trupe acrobática. E ela é de EVA, mas é um EVA bem grosso, então é bem legal porque a criança não consegue rasgar, certo? Eu tinha um outro que ele era mais fininho e aí a criança rasgava, né? Esse daqui não, ele é bem grosso e aí a criança, ela não consegue rasgar. Ó, ele é um EVA assim, certo? E aí, o bonequinho, ele também é da mesma espessura. Então, a criança não consegue rasgar, tá certo? E é bem legal, muito interessante. Eu gosto muito de trabalhar a trupe acrobática, certo? Então, fica aí de dica para joguinho, para estratégias de raiva, tristeza, alegria, medo e dentre outros, tá certo? E aí, existe alguns teóricos que falam sobre isso. Como, por exemplo, Valon.